Por mais de um século, a Torre de Vigia construiu um império global sobre uma base de papel e tinta. Suas revistas, A Sentinela e Despertai, tornaram-se onipresentes, símbolos de uma máquina de publicação e proselitismo sem paralelo no mundo religioso. Mas essa era está chegando a um fim abrupto e silencioso. Em uma das mais significativas transformações de sua história, a organização está se despindo de sua identidade como uma gigante editorial para se reinventar como uma produtora de cinema no estilo de Hollywood. Essa mudança sísmica foi sinalizada por uma série de decisões estratégicas. A mais notável é o investimento de milhões de dólares na produção de uma ambiciosa série de filmes sobre a vida de Jesus Cristo. Essa nova empreitada, sediada nos modernos estúdios de Warwick, Nova York, representa uma aposta de altíssimo risco e revela as novas prioridades de uma liderança que enfrenta um declínio global e uma crise de relevância. A comunidade de observadores e ex-membros rapidamente notou as novas representações visuais, cunhando apelidos para os protagonistas desta nova era cinematográfica. Um Jesus com um físico robusto e uma aparência cuidadosamente trabalhada, e um Satanás com uma estética sombria e introspectiva. Mas, por trás das reações iniciais, há questões muito mais profundas a serem exploradas. O que essa transição radical de uma gráfica para um estúdio de cinema realmente significa? Por que uma organização que prega a urgência do fim dos tempos está investindo em projetos de longo prazo com orçamentos hollywoodianos? E o mais importante, o que essa nova e dispendiosa direção nos diz sobre as verdadeiras prioridades do corpo governante em relação ao seu rebanho global? Neste documentário, faremos uma análise crítica dessa transformação. Vamos investigar o modelo de negócios por trás do novo cinema teocrático, a pressão psicológica para financiar esses projetos e a chocante contradição entre a riqueza investida nas telas e a negligência para com as necessidades materiais de seus seguidores mais vulneráveis. Esta não é apenas uma história sobre filmes. É uma história sobre poder, dinheiro e a reinvenção de uma ideologia para sobreviver no século XXI. Vamos desvendar como a fé de milhões está sendo usada para financiar uma competição direta com gigantes da mídia religiosa como a Angel Studios e questionar o custo humano dessa nova ambição. A jornada de hoje nos levará aos bastidores de Warwick Wood, a nova Hollywood da Torre de Vigia, para entender as forças que estão moldando o futuro de uma das religiões mais controladoras do mundo. O que descobriremos é uma história de prioridades distorcidas e de uma liderança que parece estar cada vez mais focada em acumular tesouros neste mundo. Esteja preparado. A análise que se segue vai além das imagens e mergulha no coração financeiro e estratégico de uma organização em crise, revelando uma verdade que poucos conhecem e que a liderança preferiria manter nas sombras. A decisão da Torre de Vigia de mergulhar de cabeça na produção cinematográfica não aconteceu no vácuo. Ela é uma resposta direta e calculada a uma mudança no paradigma da comunicação religiosa, um fenômeno catalisado pelo sucesso estrondoso de produtoras independentes como a Angel Studios, responsável pela aclamada série The Chosen. The Chosen provou ao mundo que havia um apetite global massivo por conteúdo bíblico de alta qualidade, com narrativas humanas e produção de nível cinematográfico. Distribuída primariamente de forma gratuita através de seu próprio aplicativo e plataformas de streaming, a série alcançou centenas de milhões de espectadores, criando uma comunidade engajada
e um modelo de financiamento através de doações que se provou um sucesso. A liderança da Torre de Vigia, sem dúvida, estudou este modelo meticulosamente. Eles viram uma fórmula de sucesso que poderia ser adaptada para seus próprios fins. A pregação de porta em porta e a distribuição de revistas, seus métodos tradicionais, tornaram-se cada vez mais ineficazes em um mundo digital, pós-pandêmico e cético. A atenção das pessoas migrou para as telas e, para competir nesse novo campo de batalha, era preciso ter um produto de qualidade comparável. Assim, a organização está em processo de emular a estratégia da Angel Studios. O objetivo não é o lucro direto, já que o conteúdo é disponibilizado gratuitamente no site jw.org. O objetivo é a atração e a retenção. Os filmes servem como uma nova e sofisticada isca para atrair um público mais jovem e digitalmente nativo e como uma ferramenta de engajamento para manter os membros atuais emocionalmente conectados à organização. Ao mesmo tempo, essa investida cinematográfica serve a um propósito de relações públicas crucial, a cristianização da sua imagem. Por décadas, as testemunhas de Jeová foram vistas por outros grupos cristãos como uma seita jeovista que marginaliza a figura de Jesus. A crítica era que o nome de Jeová era usado obsessivamente, enquanto Jesus era reduzido a um papel secundário. A nova série de filmes, focada inteiramente na vida de Cristo, é a peça central de uma campanha de rebranding para combater essa percepção. Eles estão tentando se apresentar como uma denominação mais alinhada ao cristianismo tradicional, na esperança de ganhar mais legitimidade e diminuir o estigma de seita. É uma manobra para parecerem mais normais e menos radicais. No entanto, essa camada de tinta cristã é superficial. A teologia subjacente, que posiciona o corpo governante como o único canal de comunicação e a organização como a única arca de salvação, permanece inalterada. Eles estão usando a figura popular de Jesus para vender uma doutrina que, em última análise, exalta a autoridade de homens. Essa competição com produtoras como a Angel Studios revela uma mudança fundamental na mentalidade da liderança. Eles não se veem mais apenas como uma editora religiosa, mas como um player no mercado global de mídia. E para competir nesse mercado, eles estão dispostos a gastar quantias que desafiam sua própria pregação sobre modéstia e a urgência do fim. Para competir no mercado de mídia religiosa, a Torre de Vigia precisava de um produto visualmente atraente, e isso começa com seus personagens principais. A nova representação de Jesus é um exemplo claro dessa estratégia de marketing. A figura frágil e etérea, comum na iconografia religiosa antiga, foi substituída por um homem com uma constituição física robusta e viril. Esta não é uma escolha teológica, mas uma decisão de marketing. Um Jesus fisicamente forte e presente está mais alinhado com os arquétipos heróicos da cultura pop moderna. Ele é mais palatável para uma audiência acostumada com os protagonistas de Hollywood. É uma tentativa de tornar o Messias não apenas espiritualmente inspirador, mas também visualmente atraente e relacionável nos padrões atuais. A evolução da produção também é notável. As antigas dramatizações de congresso, com suas barbas de algodão e cenários amadores, foram substituídas por uma qualidade cinematográfica profissional. Isso demonstra um reconhecimento por parte da liderança de que a estética importa e que, para manter a atenção de uma audiência moderna, a embalagem do produto é tão importante quanto o conteúdo. Do outro lado do espectro, a representação de Satanás
também foi cuidadosamente calculada. A organização optou por um antagonista com uma aparência jovem, introspectiva e sombria, evocando estereótipos de subculturas góticas ou emo. Esta escolha cria uma associação visual poderosa na mente do espectador. A mensagem subliminar é que características como a dúvida, a melancolia, a rebeldia intelectual e a introspecção são inerentemente satânicas. É uma forma de demonizar estados emocionais e psicológicos que frequentemente levam ao questionamento da autoridade, especialmente entre os jovens. O diabo não é um monstro, ele é um jovem pensativo e atormentado, um perigo muito mais sutil para uma organização que exige conformidade alegre. A hipocrisia dessa escolha é gritante. Por décadas, a Torre de Vigia travou uma guerra contra essas mesmas subculturas. O rock pesado e a cultura gótica foram condenados em suas publicações como influências demoníacas. Membros foram disciplinados por se envolverem com esse tipo de música e estilo. Agora, a organização se apropria dessa mesma estética que demonizou para dar um rosto ao mal supremo. É um padrão clássico de controle, proibir algo para o rebanho, enquanto a liderança se reserva o direito de usar essa mesma ferramenta mundana para seus próprios fins de propaganda. Portanto, os novos Jesus e Satanás não são apenas personagens. São produtos de um comitê de marketing teocrático, avatares projetados para comunicar uma ideologia específica de forma visualmente eficaz. Eles são os pilares de uma nova forma de doutrinação, mais sutil, mais cara e, eles esperam, mais poderosa. A questão mais crítica que essa nova empreitada cinematográfica levanta é financeira. De onde vêm os milhões de dólares necessários para sustentar uma produção desse calibre? A resposta reside em um sistema de arrecadação que, embora se chame voluntário, é sustentado por uma intensa e constante pressão psicológica. A organização aperfeiçoou a arte de extrair recursos de seus seguidores sem nunca impor um dízimo formal. A técnica central é fundir o ato de doar dinheiro com a própria espiritualidade do indivíduo. As publicações, os discursos e os vídeos mensais do JW Broadcasting estão repletos de lembretes sobre a importância de apoiar a obra do reino com nossos recursos valiosos. A linguagem é cuidadosamente elaborada para induzir culpa e um senso de obrigação. Frases como "Como podemos mostrar nossa gratidão a Jeová?" são quase sempre seguidas por sugestões sobre donativos. A generosidade financeira é apresentada como uma prova tangível da fé e do amor de uma pessoa por Deus. Recusar-se a doar ou doar pouco é sutilmente enquadrado como uma falha espiritual, uma falta de apreço. Este condicionamento começa cedo e é constante. Desde a infância, as crianças são ensinadas a colocar dinheiro nas caixas de donativos. Nas reuniões, os membros são lembrados das despesas da congregação e da obra mundial. Nos congressos, relatórios financeiros são apresentados para mostrar o déficit e sugerir valores de doação por pessoa para cobrir os custos. A organização também utiliza métodos modernos para facilitar e incentivar esse fluxo de caixa. O portal de doações online é sofisticado, permitindo doações recorrentes com cartão de crédito, transferências e até a doação de ativos, como ações e imóveis. Cada método remove o atrito e torna o ato de dar dinheiro mais fácil e impulsivo. É um sistema que pressiona os fiéis a dar tudo o que podem para o reino. Eles são encorajados a viver uma vida simples, a evitar o materialismo e a colocar os interesses da organização em primeiro lugar. Isso cria um ciclo vicioso. Os membros
sacrificam sua própria segurança financeira em favor da organização, tornando-se ainda mais dependentes dela. Muitos pioneiros e membros de longa data vivem com recursos mínimos, lutando para sobreviver, enquanto acreditam fervorosamente que seu sacrifício está financiando a obra mais importante da Terra. Eles dão o pouco que têm com o coração sincero. O problema não é a sinceridade do doador, mas a aplicação do dinheiro pelo destinatário. A liderança canaliza essa generosidade nascida do sacrifício não para aliviar as dificuldades do rebanho, mas para financiar projetos de prestígio que servem a seus próprios interesses institucionais. É uma transferência de riqueza da base da pirâmide para o topo, justificada por uma retórica de devoção e urgência apocalíptica. E essa transferência atinge seu ápice na fase final da vida de um membro. A estratégia de captação de recursos da torre de vigia não se limita aos vivos. Através de um programa sofisticado e bem estabelecido de planejamento de donativos, a organização visa ativamente a herança de seus membros mais idosos e devotos. Departamentos inteiros, compostos por pessoal treinado, são dedicados a ajudar os irmãos a incluírem a organização em seus testamentos. Eles oferecem consultoria sobre como doar propriedades, apólices de seguro de vida e fundos de aposentadoria. A abordagem é profissional, empática e espiritualmente manipuladora. A narrativa apresentada a um membro idoso é que deixar seus bens para a torre de vigia é o ato final e supremo de lealdade a Jeová. É uma forma de garantir que seu patrimônio, acumulado ao longo de uma vida, continue a ser usado na obra do reino, mesmo após sua morte, em vez de ser deixado para familiares que talvez não sejam da verdade. Esta tática explora a vulnerabilidade e o desejo de deixar um legado significativo. Para muitos idosos que já sacrificaram tanto pela organização, deixar sua herança para a mesma parece a conclusão lógica e mais nobre de sua jornada de fé. Eles são convencidos a deserdar filhos e netos em favor de uma corporação bilionária, acreditando que esta é a vontade de Deus. E é aqui que a hipocrisia da liderança atinge seu ponto mais crítico. Enquanto os membros são ensinados a não ajuntar para si tesouros na terra. Como Jesus advertiu em Mateus 6, o corpo governante faz exatamente o oposto em escala industrial. Eles supervisionam um império imobiliário global avaliado em bilhões. Eles aprovam a construção de complexos luxuosos como a sede de Warwick. Eles autorizam orçamentos multimilionários para produções cinematográficas. Eles acumulam uma vasta riqueza em ativos e investimentos, enquanto pregam uma mensagem de desapego material para seus seguidores. O corpo governante e a alta hierarquia da organização vivem um estilo de vida confortável e seguro, com todas as suas necessidades atendidas pela corporação, sustentados pelos donativos e pelo trabalho gratuito de milhões que vivem em condições muito mais precárias. Eles de fato estão acumulando tesouros na terra. Tesouros na forma de estúdios de cinema, propriedades de luxo e um portfólio de investimentos diversificado. A proibição do materialismo se aplica apenas ao rebanho, não aos pastores. Essa contradição fundamental entre o que é pregado e o que é praticado pela liderança é talvez a falha mais condenatória de todo o sistema. Eles exigem sacrifício de todos, enquanto eles mesmos se sentam no topo de um império financeiro que compete diretamente com as grandes corporações do mundo. O custo desta nova e grandiosa ambição cinematográfica não é apenas financeiro ou teológico, é, acima de tudo, humano.
A decisão de canalizar milhões de dólares para produções de vídeo de alta qualidade, enquanto se negligencia as necessidades materiais básicas de seus seguidores, é uma declaração de prioridades que tem consequências devastadoras, especialmente em regiões mais pobres do mundo. Enquanto a equipe de produção em Warwick se preocupa com a cor correta da túnica de Jesus ou com os efeitos especiais da tentação no deserto, milhares de testemunhas de Jeová na África e na América do Sul enfrentam dificuldades extremas. Elas lutam com a pobreza, a falta de acesso a cuidados de saúde adequados, a instabilidade política e a insegurança alimentar. Estes são os membros mais leais, aqueles que frequentemente demonstram o maior zelo na pregação, muitas vezes caminhando quilômetros sob um sol escaldante para levar a mensagem da organização. Eles doam o pouco que têm, acreditando que estão contribuindo para uma obra mundial que de alguma forma os inclui. No entanto, a organização não possui um sistema robusto de ajuda humanitária para seus próprios membros. Não há programas de alívio à pobreza, não há fundos de emergência para famílias em crise, não há apoio institucional para os idosos e doentes. A ajuda, quando existe, é local, esporádica e depende da generosidade de outros membros igualmente pobres. A liderança em Nova York está ciente dessa realidade. Eles recebem relatórios detalhados das filiais em todo o mundo. Eles sabem das dificuldades. E mesmo assim, a decisão consciente foi investir em estúdios de cinema em vez de em programas de bem-estar social. A imagem projetada na tela é mais importante do que a comida na mesa do fiel. Essa negligência cria um contraste chocante e moralmente indefensável. O dinheiro doado por uma irmã viúva no sertão do Nordeste brasileiro, que abre mão de algo essencial para si mesma, é usado para pagar o salário de um animador de computação gráfica em Nova York. A organização poderia facilmente usar sua vasta riqueza para transformar a vida de seus seguidores mais necessitados. Poderiam construir clínicas, escolas ou simplesmente fornecer ajuda financeira direta. Mas essa nunca foi a prioridade. A prioridade é o crescimento institucional, a propaganda e, agora, a produção de um espetáculo de mídia para competir no mercado global. A nova Hollywood teocrática está sendo construída sobre as costas e com o sacrifício dos membros mais pobres e vulneráveis da organização. É um império de imagens brilhantes, financiado pela dura realidade de milhões de pessoas que são ensinadas a colocar o reino em primeiro lugar, mesmo que isso signifique colocar seu próprio bem-estar em último. Ao final desta análise, o quadro que emerge é claro e perturbador. A grande transformação da torre de vigia de uma editora para um estúdio de cinema não é uma evolução espiritual. É uma manobra de sobrevivência corporativa, uma resposta calculada ao declínio de seus métodos tradicionais e uma tentativa de competir no mercado de atenção do século XXI. O Jesus Saradão e o Satanás Emo não são apenas personagens, são produtos de marketing cuidadosamente projetados para atrair uma nova audiência e manter a atual engajada através de um apelo visual e emocional que a doutrina por si só já não consegue mais sustentar. A organização está copiando o manual de sucesso de produtoras como a Angel Studios, investindo milhões de dólares para criar um espetáculo de alta qualidade, na esperança de que o brilho da tela ofusque as rachaduras cada vez mais visíveis em sua fundação doutrinária e institucional. Mas este espetáculo tem um custo imenso, um custo financeiro, suportado pelos donativos de membros que são ensinados a sacrificar
sua própria segurança, e um custo moral revelado pela chocante negligência para com as necessidades reais de seus seguidores mais vulneráveis em todo o mundo, especialmente em lugares como a África e a América do Sul. A liderança, o corpo governante, prega sobre não acumular tesouros na terra, mas supervisiona um império bilionário. Eles advertem contra o materialismo, mas investem em tecnologia de ponta para competir com Hollywood. Eles exigem uma vida de simplicidade de seus seguidores, enquanto se sentam no topo de uma das mais ricas e centralizadas corporações religiosas do planeta. A grande questão que fica é: para quem é este espetáculo? É para atrair novos conversos? É para manter os membros atuais hipnotizados? Ou é, talvez, para os próprios líderes, uma forma de construir um legado grandioso, um império de imagens que possa sobreviver mesmo quando a fé nas palavras começar a falhar? O que é certo é que a Torre de Vigia fez a sua aposta. Eles apostaram que um bom filme é mais poderoso que um bom argumento. Apostaram que a imagem é mais convincente que a substância. E apostaram que o seu rebanho continuará a financiar o espetáculo, independentemente do custo para si mesmos. O tempo dirá se essa aposta valerá a pena ou se é apenas o último e mais caro ato de um império em declínio. Agradeço por acompanhar esta análise profunda. Se este conteúdo trouxe clareza, peço que curta e compartilhe para que mais pessoas possam refletir sobre essas questões. E inscreva-se para mais investigações como esta. A sua opinião é importante. Deixe-a nos comentários abaixo.